segunda-feira, o ex-presidente Lula avançou uma casa no desenho da sua campanha para tentar voltar ao Palácio do Planalto. Guilherme Boulos, do PSOL, que disputou o segundo turno contra Bruno Covas na eleição de 2020 para a Prefeitura de São Paulo, anunciou que não será candidato ao governo do estado. Agora, ele fortalece a campanha do petista Fernando Haddad e, por tabela, a do próprio Lula. Eu defendo a unidade da esquerda para que a gente possa derrotar os tucanos e o bolsonarismo no estado mais rico do Brasil. Mas Lula ainda não convenceu Márcio França, do PSB, a seguir o mesmo caminho de Boulos. E fora de São Paulo, são muitos os nós que o próprio PT amarrou e não consegue desatar. O mais simbólico é na Bahia, onde o partido perdeu um aliado histórico, o PP, um expoente do Centrão. E o próprio ex-presidente cria embaraços com potenciais partidos aliados, como o PSD de Gilberto Kassab e do presidente do Senado. Rodrigo Pacheco reagiu com indignação depois que Lula, em um evento do MST no Paraná, atacou diretamente o Congresso. O Congresso Nacional Brasileiro nunca esteve tão deformado como ele está agora. Ele nunca esteve tão antipovo como ele está agora. Ele nunca esteve tão submisso aos interesses antinacionais como eles estão agora. São tantas as dificuldades que o PT vem adiando o lançamento da pré-candidatura de Lula, agora previsto para o começo de maio. Afinal, quais são os principais obstáculos enfrentados pelo ex-presidente há pouco mais de 6 meses da eleição? Ele já disse como pretende se relacionar com o Congresso caso seja eleito. E quais são as resistências que o PT deve ainda apresentar para a indicação de Geraldo Alckmin como vice na chapa? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Sérgio Roxo, que acompanha de perto os bastidores do PT. Fique com a gente. Sérgio Roxo, Guilherme Boulos anunciou que desistiu de concorrer ao governo de São Paulo e que vai ser candidato a deputado federal. Isso pode ser considerado uma vitória do PT e do grupo do ex-presidente Lula, ou meio que já estava dado que o Boulos ia realmente desistir para apoiar Fernando Haddad em São Paulo? Já era esperado, né, que isso fosse acontecer. A leitura que os petistas mais próximos do Lula faziam é que o Boulos vai ter que ajudar o PSOL a superar a cláusula de barreira, e ele foi candidato a prefeito, ficou em segundo lugar em 2020 em São Paulo, teve uma votação expressiva. Então a votação dele vai ser muito importante para o PSOL tentar atingir a cláusula de barreira e eleger aí uma bancada. Então já era esperado que ele não teria alternativa, né? E havia uma avaliação também dentro da campanha do Boulos de que é difícil para ele o interior de São Paulo. O interior de São Paulo, que tem um voto mais conservador, seria difícil sustentar essa candidatura. Na capital ele até vai bem, mas no interior ele ia ter muita dificuldade. Então o cenário que os petistas imaginavam, e que o Lula também, o Lula já tinha essa expectativa que o Boulos ia desistir ainda nesse mês de março mesmo, antes do ato que o Lula quer fazer para fazer o lançamento da sua pré-candidatura, né? Que ele fala que quer ter de Boulos a Alckmin, né? Que seriam uma pessoa mais identificada com a esquerda, né, que é o Boulos, e uma pessoa mais identificada com o centro, com a centro-direita, que é o Alckmin, que ele queria ter ali na foto, quando ele fizer esse lançamento da pré-candidatura, esses nomes, assim, essa composição aí, né, que seriam os dois símbolos ali que identificariam essa união em torno da chapa dele que ele tenta construir. Agora, nesse quebra-cabeça que diz respeito naturalmente ao estado de São Paulo, tem um componente Márcio França, que ainda não abriu mão da sua disposição de ser candidato ao governo do estado, naturalmente para o Lula. O ideal seria que todos apoiassem o Haddad ao governo do estado e o próprio Lula à presidência da República. O quão distante esse cenário está no momento? O Márcio França tem insistido que quer ser candidato. Agora, até pessoas do próprio partido dele, do PSB, falam que é muito difícil ele levar uma candidatura adiante sozinho, só com o PSB, já que os outros partidos estão se organizando aí em torno da candidatura do Fernando Haddad, como você falou. Então, tem essa dificuldade. Agora, dentro do PT, o PT de São Paulo tem uma leitura de algumas lideranças de que seria até interessante
o Haddad ter o Márcio França na eleição. Por quê? O Márcio França tem um perfil, apesar de ser do PSB, que é um partido que a gente pode identificar de centro-esquerda, ele tem um perfil de voto um pouco mais ali para o centro, para centro-direita, ele tem um bom trânsito entre policiais, por exemplo. Olha, eu tenho apoiado muito os policiais militares, civis, os da Polícia Técnica. Eu nunca senti tanto apoio realmente dos próprios policiais em relação ao governo. Então, uma leitura que é feita é que o Márcio França poderia dividir o outro lado, no outro lado vai ter o Rodrigo Garcia, que é o atual vice-governador de São Paulo, que é do PSDB, e o Tarcísio de Freitas, que é o candidato aí, o ministro Tarcísio de Freitas, que é o candidato do Bolsonaro, que ainda está definindo que partido vai se filiar. Tem essa leitura também. Agora, é claro que para o discurso que o Lula pretende fazer de unidade, é importante, no maior estado do país, ele ter todos os partidos ali unificados, os partidos de centro e de centro-esquerda e de esquerda unificados, né? Então tem esses dois caminhos, essas duas leituras possíveis. Bom, Roxo, a gente pode utilizar esse caso de São Paulo para falar já dos desafios da candidatura do Lula no restante do país. O PSOL está praticamente finalizando uma federação com a rede da Marina Silva. A Marina já deu alguns sinais na direção do Lula, disse que pessoalmente não tem nada contra ele e por aí vai. Você acredita que o Lula consegue atrair a Marina ainda para uma disputa de primeiro turno nessa disputa presidencial? É muito difícil, viu? Porque o Lula e a Marina, eles têm uma relação muito antiga, né? E essa relação entre eles, ela tem algumas complexidades ali. A Marina foi ministra do governo do Lula, ministra do Meio Ambiente, saiu do governo em 2008 e, a partir daquele momento, a relação deles foi se distanciando. Em 2014, na eleição de 2014, quando a Marina assumiu a cabeça da chapa do PSB na época, depois da morte do Eduardo Campos, quando ela virou a candidata, ela passou a ser muito atacada pelo PT. E a Marina considera que esses ataques foram desleais, a forma como esses ataques foram colocados, né? E é óbvio que a grande liderança do PT, sendo o Lula, ela coloca esses ataques também na conta do Lula. Então, tem um ingrediente aí difícil na relação entre eles por causa disso. A Marina também tem dado demonstrações aí de simpatia maior pelo Ciro Gomes. Então, eu acredito que no primeiro turno a tendência é a Marina apoiar o Ciro. Num segundo turno, apesar da rede estar nessa federação e a Marina ser a principal nome da rede, mas ela está nessa federação com o PSOL, que o PSOL provavelmente vai apoiar o Lula. Mas no segundo turno aí o cenário seria diferente, né? Num eventual segundo turno que hoje, que mostram as pesquisas, seria entre Lula e Bolsonaro, aí provavelmente a Marina declararia apoio ao Lula. Mas no primeiro turno eu acho muito difícil. Roxo, essa questão em São Paulo parece mais bem encaminhada, né? Agora com a desistência do Boulos, mas o arco de alianças em torno do Lula tem alguns problemas na região Nordeste, que é a região onde o Lula tradicionalmente vai muito bem. Explica um pouquinho pra gente quais são esses entraves no Nordeste. A Bahia, por exemplo, virou um grande nó pro PT, né? Nossa, a Bahia virou um nó. Foi uma situação muito complicada, né? Porque o candidato na Bahia, o candidato do PT, isso já estava definido desde agosto do ano passado, seria o Jacques Wagner, o senador Jacques Wagner. Estava tudo certo para isso. O Jacques Wagner agora, nesse mês de março, ele resolveu que não queria mais ser candidato. Abandonou a candidatura, ele tentou indicar o senador Otto Alencar, que é do PSD, para ser o candidato, e aí nessa configuração o atual governador da Bahia, que é do PT, o Rui Costa, seria candidato ao Senado, mas o Otto Alencar não aceitou, ele quer continuar no Senado, não quer ser candidato a governador. Eu mantive a minha posição, então não alterei absolutamente nada do que aquilo que eu imaginava disputar as eleições nesse ano. Aí, diante desse quadro, o PT lançou mão de um nome, que é o secretário de Educação, Jerônimo, o secretário de Educação da Bahia, uma pessoa que não vinha se preparando para disputar um cargo de governador. Ele foi lançado agora, um nome e vai ter um adversário lá na Bahia muito difícil, que é o ACM Neto, que foi prefeito de Salvador, né, agora está no União Brasil, né, o partido que surgiu aí da fusão do Democratas com o PSL, e ele é um candidato considerado muito forte. O que as pessoas... Ninguém entendeu muito, não ficou muito claro, foram dadas algumas explicações, mas não ficou muito claro por que o Jacques Wagner desistiu. Agora, o que as pessoas comentam dentro do PT? Que o Jacques Wagner viu que a eleição na Bahia seria realmente muito difícil. O Jacques Wagner tem um orgulho de nunca ter perdido uma eleição, e ganhou, né, de nunca ter perdido uma eleição nos últimos anos, né, ganhou para governador 2 vezes, ganhou para o Senado, elegeu o sucessor, que é o Rui Costa,
Costa, então ele tinha esse orgulho, e aí, vendo uma eleição que seria complicada, ele preferiu tirar o time de campo ali. E tem gente no PT que acha, inclusive, que existe um pacto, não um pacto formal que foi sentado à mesa para se discutir, mas um pacto informal de deixar mesmo o ACM ser eleito governador da Bahia. O ACM já deu declarações que não fará campanha contra o Lula, né, que vai se colocar de forma neutra na eleição presidencial. Então ele teria um voto caminhando para o eleitor na Bahia construir um voto combinado entre ACM para governador e Lula para presidente, né? Paira isso, né? E reservadamente os petistas que ficaram insatisfeitos com esse movimento do Jacques Wagner levantam essa hipótese. Essa tese é personificada pelo vice-governador da Bahia, né? Que é do PP, rompeu com o Rui Costa, resolveu apoiar a ACM Neto para o governo do estado, mas diz que nacionalmente apoia o Lula. Quer dizer, uma salada danada que está acontecendo na Bahia, né? É uma salada danada, né? E em Pernambuco também tem uma coisa parecida, né? Porque agora a Marília Reis, né, que é uma figura proeminente do PT em Pernambuco, foi candidata a prefeita de Recife em 2020, ficou em segundo lugar, teve uma votação expressiva também. Ela está ameaçando sair do PT. Só que ela também fala que vai sair do PT, mas vai apoiar o Lula. Então, o que também, uma leitura que também é feita é assim que o PT está com mais problemas do que o Lula, né? Porque as pessoas falam que vão sair do PT, ou no caso do João Leão, que vão mudar de lado, mas continuaram apoiando o Lula. Então, os problemas maiores seriam para o PT, né? No caso da Marília Reis, ela tinha uma intenção de disputar o Senado, na chapa ali que vai ser encabeçada pelo PSB, né, com o Danilo Cabral. O PSB já governa Pernambuco aí há 16 anos, né? Então quer continuar. Ela queria, mas o PT, ela tem muitos problemas com o PT lá de Pernambuco, que é liderado pelo senador Humberto Costa. Então é uma divergência ali entre essas duas figuras, e ela está ameaçando ainda sair do PT e concorrer por um outro partido, ou ao Senado, ou ao próprio governo de Pernambuco, mas coloca com essa condição de que quer liberdade para apoiar o Lula em qualquer partido que ela for. E agora à noite houve um desdobramento importante. A Marília Reis, ela se reuniu com Lula em São Paulo e comunicou a ele que vai deixar realmente o PT, e ela deve ingressar no Solidariedade para ser candidata a governadora. Então, ela reafirmou nessa conversa que vai realmente apoiar o Lula na eleição presidencial. Então, em tese, deve haver pelo menos 2 candidatos que vão apoiar o Lula na eleição ao governo de Pernambuco, a Marília e o Danilo Cabral, que é do PSB. O Lula reafirmou aí nessa conversa que o compromisso do PT é com o Danilo Cabral. Então, num primeiro momento, as pessoas próximas ao Lula acreditam que ele não vai subir no palanque da Marília, vai subir apenas no palanque do Danilo Cabral. De qualquer forma, é um problema que o PT vai ter que administrar, porque em 2 dos 3 estados do Nordeste, em Pernambuco e Bahia, é uma questão que vai ter que ser administrada, porque a Marília, ela deixando o PT, é um desfalque importante. Ela era uma figura com uma popularidade alta, chegou ao segundo turno da eleição para a Prefeitura de Recife em 2020, então o partido sofre aí um baque, né, na eleição pernambucana, e vai ser uma questão a ser administrada pelo Lula e pelo comando do PT. Pois é, isso demonstra uma fragilidade de votos do partido, né? Então a gente vê, por exemplo, nesse momento, o PT podendo abrir mão de uma série de candidaturas em estados muito importantes, como é o caso de Minas Gerais, né? O próprio ex-presidente Lula já disse que deve apoiar o Calil para não fritar um candidato do PT sem a menor chance de competir nessa disputa. O dado concreto é que o PT tem que medir as possibilidades de pode ou não ter candidato a governador do estado. Nós já fizemos uma situação, na minha opinião, vexatória, lançando o candidato a prefeito de Belo Horizonte, quando na verdade seria melhor a gente ter construído logo a aliança com o Calil. E tem Paraíba, Ceará, Mato Grosso. Dentro do PT está consolidada uma ideia que, de fato, o partido abrirá mão de candidaturas justamente para fortalecer um palanque com aliados mais fortes e mais ligados, inclusive, a centro-esquerda, para facilitar a vida do ex-presidente? Tem essa diretriz, essa estratégia. Essa é uma estratégia que já foi montada, já foi pensada aí desde o ano passado, é uma estratégia bem antiga. Acho que é importante lembrar qual foi o movimento que o PT fez na eleição municipal de 2020. O PT lançou um grande número de candidatos, né? Colocou candidatos em muitas capitais, e o resultado foi muito ruim. Pela primeira vez desde 1985, o PT não elegeu nenhum prefeito de capital.
Então, a estratégia que está sendo montada agora, ela é oposta dessa que foi na eleição de 2020. Então, é um outro caminho que o partido está pensando e justamente para fortalecer os palanques do Lula, para fortalecer o palanque em Minas. Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país e tem uma característica importante que, desde a redemocratização, nunca nenhum presidente foi eleito sem vencer em Minas. Minas seria o nosso estado pêndulo, né, comparar com a eleição americana. Então, quem vence em Minas acaba vencendo a eleição presidencial. Então, é um estado super importante, está caminhando para apoiar o Calil, que é do PSD, né, do Gilberto Kassab. Então, tem esse movimento mesmo, que é muito diferente do que o PT fez há 2 anos e se deu mal. Então, é as duas coisas, né? É a experiência mal sucedida de 2020 e essa necessidade de construir aí os palanques para o Lula. Agora, o que muita gente critica dentro do PT é que essa tática ela pode ter suas razões, mas ao mesmo tempo ela prejudica o partido na formação de novos quadros, de novas lideranças, que às vezes um candidato não ganha, mas ele se apresenta, ao meio se torna conhecido e vai pavimentando o caminho para outras eleições. Ao adotar esse caminho do PT agora, você não forma novos quadros, você não cria novas lideranças, né? Então o partido vive essa grande dificuldade para o futuro de ter quadros novos e que possa atrair juventude, etc. Agora, Roxo, esse apoio ao Calil em Minas deve se consolidar mesmo com o PSD ainda falando em lançar candidatura própria, agora sondando o Eduardo Leite para ser candidato, quer dizer, está nesse nível de pragmatismo? Ah, sim, e inclusive o próprio Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, também não vê problema que o Calil eventualmente apoie o Lula, mesmo tendo ali um candidato do partido dele, provavelmente vai abrir 2 palanques, né, faz campanha para os dois, e para o candidato do PSD, que pode ser o Eduardo Leite, e para o Lula. O próprio Gilberto Kassab admite isso, dentro do PT também isso não é visto como um problema. Poxa, a gente está falando aqui de PSD, como é que fica a situação no Rio de Janeiro? Porque as sinalizações do Lula até agora vão na direção de um apoio ao Marcelo Freixo, que é do PSB, mas o grande líder do PSD no Rio de Janeiro é o prefeito Eduardo Paes, que não tem interesse em apoiar o Freixo, deve lançar uma outra candidatura, né? Como é que fica o palanque do Lula no Rio de Janeiro, que também é um estado super importante? Apesar de ter tido oposição de setores do PT a esse apoio ao Marcelo Freixo, isso está consolidado. O PT vai realmente apoiar o Marcelo Freixo. Resta ali o desenho, definir como vai ser feito o desenho da chapa, de que forma que o PT vai participar, mas isso está consolidado, salvo alguma mudança, um imprevisto, mas isso está consolidado. O acordo dele com o Eduardo Paes é nos termos do segundo turno, né? O Paes, dependendo de quem for o adversário, ali eles podem fazer uma composição de segundo turno. Se por acaso o governador Cláudio Castro enfrentar o candidato do Eduardo Paes, o Lula provavelmente apoiaria esse candidato do Eduardo Paes, né, que deve ser o ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Então, o acordo deles é mais voltado para o segundo turno. Poxa, a gente está falando aqui de Calil, de PSD e de Gilberto Kassab. E aí o ex-presidente Lula, durante a filiação do Roberto Requião no Paraná, foi muito duro com o comando do Congresso Nacional, né, falando justamente do empoderamento dos parlamentares em relação ao orçamento, o que é um tema caríssimo para o Congresso, especialmente para o Lira e para o Rodrigo Pacheco. O ex-presidente Lula já definiu como ele deve se apresentar como candidato em relação à sua relação com o Congresso Nacional, essa tônica do confronto com a forma como as coisas têm ocorrido hoje em dia deve se consolidar ao longo da campanha? Ele tem feito essas críticas públicas, né, a esse modelo que envolve o orçamento secreto, mas conversando com as pessoas do PT, você vê que o Lula não tem ainda um modelo de o que ele vai propor em substituição a isso, e como que ele vai lidar com isso. Isso, quando se pergunta, eles dizem, ele está protelando esse tipo de decisão, né, essas decisões mais complicadas, porque criticar, né, uma coisa é criticar, outra é o que você vai colocar, como é que você vai mudar, né, que modelo que você vai colocar no lugar desse tipo de negociação que é feito. E isso ainda não existe no PT. Eu conversei com várias pessoas nas últimas semanas, sempre que eu converso eu coloco esse assunto e eu não vi ainda ninguém apresentar uma ideia, e perguntando se o Lula tem essa ideia também dizem que não, assim, que ele não fala, que ele protela.
coloca-se um assunto para ficar mais para a campanha mesmo, de fato, quando começar em agosto. Por enquanto ainda não tem esse modelo de como que ele vai lidar com isso. Agora, esse episódio de Curitiba realmente abriu uma crise, né? Porque ele foi criticado não só pelo Lira, né, que é ligado ao Bolsonaro e tal, mas foi criticado também pelo Rodrigo Pacheco, que é do PSD, né? Então, o Lula abriu uma crise aí até com um partido PSD, apesar de estar com essa ideia de lançar, ainda no PT ainda tem gente que alimenta a esperança de ter o PSD junto com o Lula ainda no primeiro turno, né? Ainda não é uma coisa totalmente descartada, assim. Apesar do Gilberto Kassab dizer sempre que vai ter candidato próprio e reafirmar isso toda hora, tem gente no PT que ainda sonha com isso, mas quando ele faz esse tipo de crítica da forma que foi feita, ele criou uma relação difícil com o Rodrigo Pacheco, né, que é o presidente do Senado, que é de Minas Gerais e é do PSD. Agora, Roxo, em 2002, o Lula sinalizou para o empresariado colocando na vice o Zé Alencar, empresário, né, um homem do setor produtivo, e na época o nome sofreu resistências. E agora ele também sinaliza para o empresariado, para o setor financeiro, para um setor mais conservador da sociedade, com Geraldo Alckmin na vice. Como é que está esse processo dentro do PT, dessa aceitação do Geraldo Alckmin? Ele enfrenta tanta resistência quanto o Zé Alencar enfrentou lá em 2002? O que dá para perceber é que o partido é muito diferente hoje do que era em 2002, né? O partido tinha uma militância mais organizada, né? Hoje o partido, os anos no poder, o partido se burocratizou muito. Existe uma resistência ao Alckmin, mas mesmo as pessoas, você conversando reservadamente com essas pessoas que apresentam resistência ao Alckmin, elas reconhecem que vai ser difícil impedir, né, que o Lula vai conseguir aprovar dentro do PT essa parceria para que o Alckmin seja o seu vice. E para você ter uma ideia, até hoje não houve, se você pegar todas as atas das reuniões do PT, não houve nenhuma discussão sobre o Alckmin. Ela não foi colocada formalmente dentro do PT, essa discussão da indicação do Alckmin, apesar disso estar no noticiário diariamente quase desde novembro do ano passado, né? Então, isso não foi colocado ainda. O argumento da presidente do PT, da Gleisi Hoffmann, é que o Alckmin não tinha nenhum partido, então ele não tinha por que discutir, porque ele não tinha ainda nenhum partido. A partir desde na sexta ele anunciou que entrou no PSB, né? E deve assinar a ficha de filiação na quarta-feira. Então, ele não tinha um partido, essa era desculpa para não discutir, entendeu? O PT vai fazer uma reunião do seu diretório nacional e também isso não está na pauta ainda. A ideia é levar isso para um encontro partidário, que não tem ainda data para quando acontecer, para votar aí nesse encontro, entendeu? E se você for comparar, na época do Zé Alencar, assim, a mobilização foi muito maior. Eu dei uma olhada no noticiário, né, recapitulei o que tinha acontecido. A reação ao Zé Alencar ali dentro do PT foi muito mais forte, muito mais organizada do que está sendo agora com o Alckmin. Na época o Lula chegou até a ameaçar desistir da candidatura por causa das resistências que havia ao José Alencar. Hoje em dia isso é dado como que vai ser aprovado e acabou e não vai ter muito jeito, entendeu? Gente que vai ficar de nariz torcido, algumas pessoas que acham que não é a melhor estratégia colocar o Alckmin, principalmente o pessoal de São Paulo, né, que fez uma oposição dura aos governos do Alckmin em São Paulo, mas mesmo assim não vai ter muito jeito, a vontade do Lula vai se impor e até de uma forma aparentemente menos traumática do que foi em 2002. Sérgio Roxo, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Valeu, Roxo, abraço. Obrigado, é sempre um prazer. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do UOL, do portal Metro 1, da Rádio Metrópole, Rádio Itatiaia, TVT e das redes sociais. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.